Nós vamos ver nesse vídeo como nós podemos extrair dados das bases do governo de CNPJ. São os dados abertos de CNPJ. Esse cadastro ele tem todas as empresas que já existiram no Brasil, desde o Banco do Brasil até agora. Então, todas as empresas que estão ativas e empresas inativas. Empresas que estão no Simples, lucro presumido, lucro real. Ele traz o dado de sócios anonimizado, ele traz o nome do sócio e uma parte do CPF apenas. E alguns dados de contato, mas em geral os dados de contato são os dados do contador que abriu a empresa. Não são dados que nós podemos tomar como uma base real para contato. É uma base que vem classificada também por segmento utilizando o CNAE. O CNAE é um código de atividade econômica. Então, ela representa mais ou menos o segmento de atividade daquela empresa. E onde está essa base de dados? Você vai no Google e faz uma busca por dados abertos CNPJ. O primeiro link que aparecer, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, esse é o link. Então, aqui é o site do Ministério da Fazenda. Você desce um pouquinho, bem aqui nós temos recursos. Você clica em recursos, aqui tem notas técnicas, dicionário de dados, que é muito importante para a gente ter uma noção de quais são as tabelas e quais são os dados dessa tabela. E aqui, finalmente, a gente tem onde os dados estão. Então, quando a gente clica aqui nos dados abertos, ele vai abrir aqui um diretório onde vai mostrar todas as pastinhas, ano e mês, desde maio de 2023. Então, mensalmente, essa base ela é atualizada. Então, mensalmente, a gente tem que vir aqui. Tem uma data certa? Não, não tem, infelizmente não. Se vocês olharem, aqui tem 15, 12, 19, 23, 08, 11. Não tem um dia certo para ser liberado. Então, a gente tem que consultar com alguma frequência para ver se há alguma atualização ou não. Eles são organizados mensalmente, ou seja, então ano e mês. Então, se a gente clicar aqui, essa é a última atualização. O que é que a gente tem de dados? Tudo aqui, logicamente, vai interessar porque tem algumas tabelas que são tabelas que dão suporte para os arquivos principais. Mas os arquivos principais são empresas, estabelecimentos e sócios. Os arquivos eles vêm zipados. Então a gente vai fazer o download de zip e na nossa rotina a gente vai ter que extrair esse dado para preparar para as outras rotinas que vão fazer efetivamente a inclusão em um banco de dados ou qualquer outra coisa que nós pretendermos fazer. Vamos olhar um pouquinho o dicionário de dados. Aqui a gente não vai entrar no detalhe de campo a campo, mas aqui nós temos os dados de empresas. Então você vê, ó, tem um CNPJ básico, razão social, natureza, e aí vem realmente estabelecimentos. Estabelecimentos é onde vem os dados completos da companhia. Então, vem com todos os dados que são normalmente fornecidos quando você abre uma empresa. Você vai lá com o seu contador, pede para ele abrir, esses dados são os dados que são informados. Aqui tem os dados de empresa do Simples, aqui os dados da tabela de sócios. Então, vem algumas informações, porque pode ser um sócio CNPJ, outra empresa, ou CPF, pessoa física. Aqui as tabelas que são tabelas auxiliares, como países, municípios, qualificações de sócios, naturezas jurídicas, CNAEs. CNAE é Código de Atividade Econômica. Então é por esse código que a gente vai poder categorizar uma empresa. Então aqui são os segmentos da empresa. Agora a gente vai olhar a rotina. Eu já tenho uma rotina preparada. Vamos dar uma olhada na estrutura e depois a gente vai executar. Então aqui, nessa primeira parte, o que é que a gente pega? A gente pega os dados do S3, então aqui é base URL que ela é fixa, porque a gente vai pegar arquivo, receita, gov, dados, CNPJ, dados abertos, CNPJ. Essa é a URL padrão, essa não muda, sempre será essa. Mas a gente pode pegar um bucket de outro nome. Eu vou criar aqui o Web Scraping -AD, que é um bucket que eu estou usando para desenvolvimento. Mas a gente pode ir lá mudar para outro bucket. Pode manter também esse. Na realidade, aqui é só mexer no .env. A gente vai pegar o prefix. O prefix nada mais é do que o diretório onde a gente vai guardar essas informações. E
a região da AWS, que no caso a gente está usando o South America, porque a gente está no Brasil, então South America East One, SA East One. Esse dado está aqui no .env. Você vê que aqui a gente tem o endpoint URL, que é onde está o nosso min.io. Se você tem alguma dúvida disso, é só você olhar o tutorial de instalação e configuração. Você vai lembrar que lá tem uma porta 9000, que é exatamente a porta que faz o acesso da API. 9001 a gente faz o acesso da interface web e 9000 faz o acesso da API. Tem o bucket name, que é o webscraping.ad, que foi o que a gente criou. O prefix root vai ser um arquivo CNPJ, vai ser o diretório, vai ser a pasta onde a gente vai colocar os arquivos. A região, que é o South America East One. E o Access Key ID, que é o admin, e o Secret Access Key, que é o admin 123. Qualquer dúvida com relação a isso é só voltar para o tutorial de instalação e configuração do min.io, que são exatamente os que nós utilizamos para fazer a instalação. Vamos olhar agora a rotina. Então, essa primeira parte, o que eu faço é pegar somente os dados que estão no arquivo .env. E aqui eu faço a inicialização do objeto S3. Como é inicializado isso? A gente está usando uma biblioteca chamada Boto3. Então, você diz que você está usando S3, passa a região que a gente está trabalhando, passa o Access Key, passa o Secret Access Key, qual o endpoint da S3, e aqui esse parâmetro a gente está usando apenas em desenvolvimento. Aqui é para eu não me preocupar com segurança, porque eu estou trabalhando local. Então não tem muita lógica. Quando a gente for colocar isso lá na Amazon, aí sim a gente vai criar um usuário lá no módulo do IAM. Vamos dizer que esse usuário tem acesso ao S3 para gravação, mas só pode ser ele. Então, quando a gente for fazer em produção, isso vai ser importante. Mas para desenvolvimento, basta a gente colocar esse config signature version unsigned, ele já sabe que a gente vai trabalhar sem se preocupar com segurança. Então esse parâmetro vai me dizer isso. Quando eu for colocar em produção, eu tiro isso. Ok, essa aqui é a configuração do Boto, lá do S3. Vamos lá para baixo para a gente começar desde a primeira parte da rotina. Então, rotina simples, só tem um main, porque ele faz a chamada do main. E no main, o que eu faço? Check S3 Access. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vejo é se eu tenho acesso ao S3, se esse serviço existe, se o bucket está definido, se as definições estão ok. O que eu faço nesse S3 Access? Eu só vejo se existe o bucket. Head bucket, ele verifica se esse bucket está disponível. Ele pode não estar disponível porque eu não criei, ele pode não estar disponível porque o serviço está fora, se for local, ele pode não estar disponível porque eu não tenho realmente acesso a esse servidor e esse bucket lá na Amazon quando tiver produção. Então essa verificação ela faz exatamente isso. Se eu tenho acesso ou se eu não tenho acesso. E se eu tenho acesso, mesmo que eu tenha acesso, pode ser que eu não tenha direito. Então ele retornaria aqui um erro de direito. É para isso que tem esse check S3 Access. O próximo passo é, eu pego o último diretório válido. O que eu pego o último diretório válido? Você também que estou pegando base URL? Lembra que a gente conversou sobre pegar qual é o diretório que está corrente? Vamos lá então. Last Valid Directory. Então o que eu faço? Eu vou acessar o URL, eu faço um Beautiful Soup, porque Beautiful Soup facilita a vida demais, e quando eu acesso o URL, o que ele traz é uma página HTML. Então eu faço o parser e vejo os parâmetros dos arquivos que eu estou trabalhando. Aqui, se vocês olharem, eu pego 4 dígitos separado por tracinho com 2 dígitos. Então é para pegar o quê? Pegar só os diretórios que são ano e mês. Eu faço aqui, eu pego esse diretório e faço um laço para eu trazer isso para dentro desse array years. Eu faço um sort para ele fazer uma ordenação, aí eu pego a última pasta e trago isso. Então, aqui é que vai me dizer qual é o último diretório. Ok, então eu tenho aqui o último diretório. Eu pego o prefix root
Lembra que é o prefix root? É aquele diretório onde eu vou guardar os arquivos já no S3. O lastdir, porque eu pego a pasta que está lá. Eu mencionei que quando eu acabasse o processo, eu ia guardar um arquivo. Quando eu acabo o processo, eu guardo um arquivo chamado downloadfinalizado.txt. Então eu vejo aqui no S3 prefix, que é exatamente esse diretório que a gente está pegando, para ver se existe esse arquivo. Porque se existe esse arquivo, é porque eu já peguei essa pasta e já processei. E aí eu saio, ó, download já finalizado anteriormente, então, e saio. E aí eu pego os arquivos que estão no diretório. Vamos olhar lá o list zip files from directory. Então eu vou lá, acesso a URL, já acessei e estou trazendo o arquivo, os zip que estão dentro daquela pasta. Porque existem outros arquivos além do zip. Então eu listo isso e trago aqui para baixo. Então trago os dados aqui para dentro e vejo se eles existem no S3. Então, list existing S3 files. O get paginator, ele traz um paginador para que eu possa fazer uma paginação nesses arquivos, e aí eu vou dentro do bucket pelo prefixo, eu vou fazendo os acessos dos arquivos. Eu vejo os arquivos e jogo para dentro dessa estrutura files. Jogo para dentro desse array files e volto trazendo essa lista. Então aqui eu vou pegar os arquivos existentes. E aí eu vou filtrar tudo que é arquivo menos o download atualizado. Por que eu faço isso? Porque essa rotina pode ser executada e parar no meio. Então eu quero saber qual é o último que eu parei para poder começar a partir dele. Aí ele volta a fazer o laço dos arquivos que ele tem que fazer download. Ele pega a base e aí coloca uma mensagem de baixando, faz o acesso à URL, vê se foi código 200, aí ele pega o conteúdo, porque ele tem que extrair o dado, e aí ele faz o upload para o S3. Então o upload file do S3 é essa rotina, onde eu pego o key, que é o prefix mais o file name, faço o upload desse arquivo e volto. E aí eu faço um unzip. Então o unzip já estou no S3, eu vou unzipar isso para um outro lugar. Eu vou jogar para dentro do S3, mas em outra pasta. Então aqui eu passo o file content, que eu peguei lá em cima, o nome do arquivo e o prefixo do S3. Então, quando a gente vem aqui, eu posiciono no início do arquivo, e aí faço o zip, e aí vou fazendo o upload do file object. Aqui eu vou extrair e jogar esse arquivo extraído para um outro diretório, que é o diretório. E aí eu marco o download como finish, que nada mais é do que criar aquele arquivo, que é o arquivo download finalizado. Então é só isso que eu faço. Eu marco o arquivo como download e pronto. E aí a rotina está encerrada. Então, para rodar essa rotina, a gente precisa ter o min.io rodando. Então, se tem alguma dúvida com relação à instalação e configuração, é só voltar no tutorial de instalação e configuração do min.io. E lá você vai encontrar o comando que eu vou rodar agora, que é o comando que diz para ele subir o serviço, olhando para o diretório que nós criamos também no tutorial passado e abrindo a porta 9001. Então o comando é esse, min.io server, /var /min.io /data, aí coloca console address 9001, aqui é para a gente ter a parte da console, ou seja, a parte de administração. Essa janela tem que ficar aberta, a gente poderia rodar ela como daemon, mas eu prefiro deixar ela aberta porque eu posso encerrar a qualquer momento e ver qualquer mensagem de erro ou alguma coisa que seja necessário. Agora vamos olhar a console de administração para a gente ver se o bucket está criado e para a gente acompanhar também o que ele está fazendo no download. Aqui é a console de administração do min.io. Então aqui a gente já tem criado o nosso bucket. Então já é possível a gente executar. Então o que é que vai acontecer? Vai bater lá no site da Receita e vai trazer os dados aqui para dentro desse bucket, que está apontado localmente. Então vamos agora executar a rotina. Então ele já baixou, por exemplo, o kinase.zip e já fez a extração. Vamos olhar na console de administração para ver o arquivo já baixou e onde ele colocou. Então aqui eu vou dar um refresh. Ó,
Então, aqui, arquivos CNPJ. Temos aqui o 2025-06 com o KNAS baixado. E aqui o unzipped do arquivo. Então, ele vai fazer isso para todos os arquivos zip que ele achar lá no site. Essa rotina ela leva mais ou menos 1 hora para sua execução. Logicamente, a gente não vai esperar 1 hora. Então, agora eu vou parar, vou editar e a gente já volta mostrando como ficou no final. Bem, finalmente a rotina acabou, depois de 1 hora mais ou menos de execução. A rotina, ela está aqui. Ela rodou para todos os arquivos. Vamos ver lá agora como ficou na interface de administração. Então, vamos dar agora no refresh. Então, aqui estão os zips. E aqui os unzipped. Todos os arquivos já unzipados e prontos para serem processados. O código-fonte dessa, como das demais rotinas dos tutoriais, vão estar disponíveis lá no ambiente do curso. O próximo tutorial provavelmente será uma instalação e configuração do PostgreSQL. E o outro tutorial, próximo tutorial, deverá ser exatamente o tratamento dessas informações e a importação para dentro do banco de dados PostgreSQL. Então, até o próximo tutorial.